Qual a consequência se o advogado demora a devolver os autos do processo? Se o juiz perceber que ele demorou a devolver os autos, será que ele poderá ser proibido de retirar os autos da secretaria? Bom, a questão de hoje está relacionada ao exame da OAB, prova do 8º exame. Vamos ver o que cobrou a Fundação Getúlio Vargas. A advogada Ana retirou de cartório os autos de determinado processo de conhecimento em que representava a parte ré para apresentar contestação. Então nós temos que Ana retirou o processo para fazer a contestação. Protocolou a petição tempestivamente, mas deixou de devolver os autos em seguida por esquecimento. Só o fazendo após ficar pouco mais de um mês com os autos em seu poder. Então nós verificamos aqui que ela retirou os autos para fazer a contestação, só que ela esqueceu de devolver e ficou por mais de um mês com os autos do processo. Seguindo, ao perceber que Ana não devolver os autos, imediatamente após cumprir o prazo, o magistrado exarou despacho, ou seja, fez um despacho pelo qual a advogada foi proibida de retirar novamente os autos do cartório em carga, até o final do processo. No exemplo, nós temos que ela esqueceu de devolver os autos, o juiz verificando isso, proibiu a advogada de retirar. O juiz agiu correto? Não agiu corretamente. Por que não agiu? Porque ela não foi intimada. Para que ele pudesse proibi-la de retirar os autos do processo até o final, ela deveria ter sido intimada para devolver os autos do processo e ela não foi intimada. Portanto, agiu erroneamente o magistrado. Vamos ver as opções. Nos termos do Estatuto da Advocacia, deve-se apresentar quanto à sanção disciplinar que não se aplica porque Ana não chegou a ser intimada a devolver os autos. Perfeita aqui a resposta, ela não foi intimada. Resposta letra A. Não se aplica porque Ana ficou menos de 3 meses com os autos. Errado. Aplica-se porque Ana reteve abusivamente os autos em seu poder. Não é essa a regra, teria que ser intimada. Aplica-se porque Ana não poderia ter retirado os autos de cartório para cumprir o prazo assinalado para contestação. Errado, ela deveria ser intimada. E para que a gente possa reforçar esse aprendizado, vamos fazer a leitura para que você possa entender melhor do artigo 7º, onde fala dos direitos do advogado. Novamente, artigo 7º, importante para a sua prova. Vejamos. Artigo 7º, são direitos do advogado. Inciso 15. Ter vista dos autos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou na repartição competente ou retirá-los pelos prazos legais. Lembrando, se tiver sigilo, tem que ter procuração, nós já falamos isso. Parágrafo 1º, não se aplica esse disposto do artigo 15 e do artigo 16, depois você vai lá e faz a leitura do artigo 16, até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixado de devolver os respectivos autos no prazo legal e só o fizer depois de intimado. Observem que Ana não foi intimada para devolver. Então, a proibição de retirar o processo só ocorre depois de intimada. Guarde isto para não esquecer para uma questão. E esse ato dela constitui uma infração disciplinar. Olha lá o inciso 22 do artigo 34. Reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Lembre-se de que, artigo 37, a suspensão é aplicável. No caso, nós temos a infração disciplinar, que é não devolver abusivamente, seria aplicada uma pena de suspensão. Ficou claro? Então, o advogado tem que devolver os autos, mas se ele foi intimado para devolver, ele ficará proibido de retirá-los da secretaria. Até a próxima aula e vamos que vamos, estudando firme e forte.